Shalom Aleichem. Eu queria falar com você acerca de multiplicação de célula. A existência da célula, com certeza, na questão de ganhar almas, de alcançar vidas para o reino do Senhor Jesus, a célula trabalha de forma intencional com essa questão, que é a questão do evangelismo. O evangelismo relacional. Partindo da questão de que o maior poder da força do Espírito Santo em nós é o nosso testemunho. Então, é um evangelismo diário, através da nossa vida. A nossa vida, ela deve falar, mesmo que os nossos lábios não falem. Então, através desse evangelismo, a célula ela vai alcançar a multiplicação. E todo pastor que está inserido na visão, mergulhado na visão, todo líder ou supervisor, membros de uma célula, uma igreja que está caminhando na visão, elas entendem que no decorrer do tempo, as células vão se multiplicar. E eles irão trabalhar para que isso aconteça. Então, o que é importante destacar aqui? Que a multiplicação, ela ocorre a partir do momento que toda equipe trabalha o treinamento. E uma parte do treinamento está inserido nele é o discipulado. Porque o que nós temos aprendido? Que o foco é multiplicar líderes, multiplicar, podemos chamar de discípulos, né? Então, quando você dedica o seu tempo no discipulado, trabalhando o caráter, formando Cristo na pessoa, automaticamente, no decorrer do tempo, as células irão se multiplicar. O que eu gosto de frisar para quem está trabalhando na visão? Para você não ficar afoito com essa questão da multiplicação. Também não pode perder a visão, ou anseio, ou foco de se multiplicar. Porém, onde você vai trabalhar com detalhes é no discipulado e no treinamento. Consequentemente, as multiplicações ocorrerão. Eu tenho tido experiências dentro da visão celular. E quando eu comecei, alguém falou, olha, em um ano as células têm que se multiplicar. E a minha experiência foi oposta a essa verdade. E aí chegou um período que comecei a ficar o quê? Frustrado, porque eu achava que as células não se multiplicavam. E joguei uma sobrecarga nos líderes, achando que as células estavam mortas e as células não estavam produzindo como deveriam produzir. Mas com os anos, a experiência vem vindo, e como a gente está na frente da visão, andando junto, eu pude perceber que de fato os líderes estão trabalhando. Mas o processo de multiplicação, no meu caso, ele é mais lento, mais demorado. Às vezes demorou 1, 2, 3, até 4 anos para uma célula se multiplicar. O que nós fizemos? Optamos em não fechar a célula. Continuamos trabalhando com o líder, encorajando, estimulando, conscientizando eles que existe um tempo para que isso aconteça, e tivemos o entendimento que o nosso trabalho para que a multiplicação ocorra é potencializar. E começamos então a identificar as áreas que nós precisamos potencializar. E começamos a trabalhar especificamente nessas áreas. E aí na expectativa daquilo que diz a palavra de Deus, que um plano, outro rega, mas Deus dá o crescimento. E aí nós começamos a experimentar frutos de multiplicação. Então, a multiplicação ela é um processo. E se a sua célula não se multiplicar em 6 meses, não se assuste. Continue trabalhando, continue potencializando, continue encorajando quem está liderando e acreditando que no tempo certo a multiplicação ocorrerá. O que não pode é você querer lançar isso sobre Deus. Quando Deus quiser, a multiplicação vai acontecer. Existe uma coisa que Deus deixou para nós. E no livro de Provérbios está escrito que aquilo que o homem deseja, ele se empenhando, ele trabalhando, ele vai alcançar. E o preguiçoso não alcança nada. Então nós
temos a nossa responsabilidade e Deus tem a parte dele. O que nós vamos fazer? A nossa parte e não nos frustrarmos se não acontecer. Tenha a paz no seu coração e a convicção de que você está no caminho certo, trabalhando e fazendo a coisa certa. Então, se a célula não se multiplicar em 6 meses, continue trabalhando. Então, se a célula não se multiplicou, continue trabalhando. Não feche essa célula. Não feche. Só feche uma célula se você identificar o mau funcionamento dela por questão de pecado. Aconteceu alguma coisa em relação ao pecado, aí sim, não, você vendo todas as possibilidades e não tem como manter aquela célula aberta, então você fecha. Como é que eu trabalho? Quando um líder enfrenta alguma dificuldade, eu tenho um supervisor. E como eu tenho trabalhado com supervisores, treinamento, reuniões, discipulado, eu faço com aquele supervisor as manutenções devidas para que a célula permaneça viva. Nós só fechamos a célula em último caso. Nós trocamos líderes, o supervisor assume um período, mas se não tiver jeito, por causa do pecado, aí sim você deve fechar a célula. Então, eu tenho observado, tenho visto e ouvido isso em treinamento, que se a célula tá num prazo aí de 1, 2, 3, 4 anos e ela se multiplicar nesse período, glória a Deus, tá no caminho certo, tá funcionando, tá produzindo. O que de fato você está focado na questão da multiplicação, mas principalmente focado na transformação das pessoas, que elas recebam o caráter de Cristo na formação de discipulado para formar outras células ou multiplicar células de qualidade, pessoas que têm vida com Deus. Porque senão o que ocorre? Na ânsia de multiplicar, você acaba pegando uma pessoa que não está preparada, não foi treinada e não está sendo tratada, você multiplica aquela célula. Então você vai acabar multiplicando problemas. Detalhe dessa questão da multiplicação é a questão dos números. Nós sempre ouvimos falar que quando tiver 15 pessoas, aí deve se multiplicar a célula. O que eu tenho observado e aprendido com este tempo? Nós trabalhamos com núcleo. Então, uma pessoa ela chega na célula, ela entra para um treinamento, ela passa pelo batismo, todo o trilho do crescimento. E o líder está acompanhando aquela pessoa ou o discipulador dela. Essa pessoa está crescendo, nós convidamos ela para estar no núcleo. E todos que passam por este processo podem fazer parte do núcleo. Quem são os núcleos? Supostos líderes em treinamentos. Então, nós começamos a delegar para essas pessoas, para que elas possam trabalhar e se desenvolverem dentro da célula. Para quando houver uma oportunidade, elas possam assumir uma célula já com a experiência da célula mãe. Então, nós antes pensávamos, vamos chegar até 15, agora multiplica a célula. Então, nós entendemos o seguinte, que quando uma célula tem uma pessoa, um núcleo, pessoa já preparada, por que não multiplicar a célula? Então, nós já multiplicamos as células. E a famosa festa de celebração, a festa da multiplicação, nós fazemos uma vez por ano, independente se a célula multiplicou no meio, no início ou no fim do ano. Trabalhando de forma intencional, nós entendemos, aí sim, que o agir de Deus, eu tenho isso com meu coração, o agir de Deus ele é vivo, intenso, pelo Espírito do Deus vivo, e o maior interessado dele no crescimento, o maior interessado, eu digo, no crescimento da igreja é o próprio Deus. Só que ele quer que a igreja cresça com qualidade, quantidade e qualidade. Qualidade, pessoas que se parecem com Jesus. Nós vamos trabalhando essa questão dentro desse princípio, amando as almas, se servindo as almas. Então é só questão de tempo. Neste processo vai
instruindo aos líderes, à equipe, ao núcleo, os líderes de treinamento, a questão de nós procurarmos pessoas ensináveis, pessoas fiéis, pessoas tementes a Deus. Você observando o modelo de Jesus, ele vai selecionando e ele vai trabalhando com esses líderes. E ele vai instruindo de acordo com a vontade do Pai e forjando o caráter de cada um deles. Então, na visão, não é diferente. Por quê? Porque o nosso modelo é o modelo de Jesus. E isso faz uma diferença significativa na questão de ganhar, consolidar, treinar e enviar. O envio só é possível quando você trabalha com qualidade a formação de novos discípulos. Então, quando chega o tempo da multiplicação, isso já aconteceu aqui nas nossas celas, o líder, poxa, mas como nós vamos ficar distante, e o relacionamento, nós vamos se separar. Aí que nós trabalhamos com líderes, olha, preste atenção, este é o foco da célula. Este momento não é de tristeza, este momento tem visto com grande alegria. Por isso, quando a célula vai caminhando, é importante que alguém sempre comunique qual é a visão dentro da célula. Porque quando chegar o momento da multiplicação, os membros da célula não vão sentir tristeza profunda na multiplicação. Pelo contrário, a tristeza ela vai existir de forma consciente, sabendo que aquele momento ali ele é de júbilo, de alegria, porque nós alcançamos objetivos que é a multiplicação da célula. Os relacionamentos, depois que as células se multiplicam, eles podem continuar. E aí depende de quem? Do supervisor e do líder, que vão continuar trabalhando, mobilizando a célula-mãe, produzindo encontro com a célula-filha, de vez em quando, mas é como uma família. Os filhos crescem sobre o cuidado dos pais, aí eles se casam, então vão assumir a sua nova família. Isso é uma multiplicação de um lar. O pai e a mãe vão até o altar, naquele momento eles choram por conta dos seus filhos estarem indo embora de casa, e o mesmo choro está embutido também em alegria, porque os filhos estão construindo uma nova família, e o pai e a mãe ficam satisfeitos, porque eles entendem que eles cumpriram o papel que eram da parte dele em relação à instrução dos filhos. A célula é a mesma coisa. Nós choramos por causa dessa separação, porém nos alegramos porque acertamos o alvo e chegamos no ápice de qual a célula para qual a célula existe, de treinar pessoas, fazer novos discípulos que fazem outros discípulos através da sua célula. É extraordinário isso. É gostoso de ver quando o processo vai acontecendo de forma natural. Como uma mãe que ela está gerando o teu filho e vai acompanhando todo aquele processo. Lógico que uma mãe demora aí 9 meses aí para ter um bebê. Então, muitas pessoas pegaram essa questão dos 9 meses para colocar na célula, mas nem sempre funciona. No meu caso, muitas vezes passou de 1, 2 anos, às vezes, para se multiplicar. Eu tenho um exemplo do pastor Felipe, que a gente tem ajudado ele na questão da visão. Ele demorou 3 anos para multiplicar a célula dele. Mas o importante é que a multiplicação aconteceu. Ele está trabalhando, focado na formação de novos líderes.